Olá! Vamos aprender a elaborar um gráfico de comparação de maneira fácil e profissional, tendo em vista um lindo visual. Então, para a gente montar esse gráfico de comparação, a gente tem que ter em mente a seguinte situação. Olha só, se eu selecionar tudo isso daqui e inserir um gráfico a partir disso, a gente sabe que o nosso gráfico vai ficar poluído, vai ter muita informação no nosso gráfico. O ideal é apresentar essas informações por etapas, por comparação, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos escolher um mês e vamos compará-lo com outro mês. E é muito simples para fazer isso, tá? O primeiro passo é, eu vou ter essa base de dados original aqui, e aqui embaixo eu vou criar uma espécie de resumo, onde eu vou só escolher um mês ou outro de acordo com a informação que eu quero, certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, produtos, Ctrl C, e vou trazer aqui para baixo, ó, Ctrl V. Ok? Aqui eu vou pegar o mês de janeiro, tá? Só o rótulo mesmo, ó, tá vendo? Vou trazer para cá. E aqui o mês de agosto, tá? Vou trazer para cá. O que acontece? Eu preciso trazer aqui para baixo, né? Os respectivos valores. Na verdade aqui tá errado, ó. Deixa eu só ajustar, tá? Pronto. Então, qual seria o valor, né? O valor não, a quantidade de vendas do teclado no mês de janeiro e no mês de agosto. Como que eu posso fazer isso? Eu vou primeiro trabalhar duas sugestões. A primeira é o PROC-H. Independente da versão do Excel que você está usando, você tem o PROC-H. Só que o PROC-H ele tem um detalhe. Para conseguir trabalhar direitinho, ó, valor procurado, janeiro, F4, ponto e vírgula, matriz tabela, os dados de venda dos respectivos meses, ok? F4 ponto e vírgula, número índice linha. Essa é a peculiaridade, digamos assim. Assim como no PROC-V nós temos o número índice da coluna, aqui nós temos o número índice da linha. Então eu quero trazer, por exemplo, as quantidades de venda no mês de janeiro. Então eu teria que colocar aqui manualmente linha 2, ponto e vírgula 0. E ele trouxe certinho, só que não cabe fazer isso, isso é muito manual. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, vou enumerar a minha tabela, certo? Então, cada linha da minha tabela foi enumerada, da minha matriz, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho o PROC-H, e aqui no argumento número índice linha, vai ser o número da linha dentro da matriz, no caso, linha 2. E aí, se eu arrastar, olha só que simples, ele já listou certinho aqui os valores, né? As quantidades de venda de janeiro. Eu falo quantidade de venda, valores, porque depende muito dos dados que você está usando. E agora vamos para uma alternativa muito mais prática, porém bem mais profissional de se usar. Eu vou vir aqui na guia fórmulas, vou limpar todos os intervalos que eu criei. E aí é bem simples. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, onde tem os meses e os respectivos valores ou quantidades, tanto faz. Na guia fórmula, eu vou procurar a ferramenta criar a partir da seleção. Clica, ele vai identificar que ele pode criar nomes com base em valores na linha superior. Por que linha superior? Porque a primeira linha, que é a linha superior, é a linha que tem rótulos, que tem títulos, que tem nome. Então eu consigo pegar cada uma dessas colunas aqui, ó, cada uma, e criar intervalos nomeados com base nos meses. Se eu der um OK, olha o que vai acontecer. Vem aqui em gerenciador de nomes. Tá vendo? Ó? Eu criei um intervalo para cada um dos meses. Exemplo, outubro, só para a gente ter uma noção. Tá vendo aqui? Ó? Começa na K3 e termina na K11. K3, K11. Certinho. Tá, mas e daí? E daí é o seguinte, olha só. Igual, indireto. Se você tem o Office 365, você vai ter uma facilidade enorme de fazer isso. Seleciona o nome do mês e dá um Enter. Acabou. Ele trouxe os valores com base no nome. Tá com dúvida? Eu vou colocar aqui, ó, JUL, que é julho. Pronto. Os valores de julho. Valores de maio. Opa, não pode errar aqui, né? Valores de maio. E assim por diante. Se você não tem o Office 365, mas você tem a função indireto no seu Excel, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você já vai selecionar a área que você vai despejar a fórmula. Vai dar igual indireto.
Ó, desse jeito aqui que você está vendo. Vai selecionar o texto, né, o nome do intervalo, vai fechar parênteses dessa forma, e agora é que vem o detalhe, tá? Isso aqui eu já expliquei em alguns vídeos, que é quando a gente trabalha com funções e fórmulas matriciais em versões anteriores ao Office 365. Você vai apertar Ctrl, Shift, olha só, estou segurando essas duas teclas, e agora eu vou apertar Enter. Olha aqui na barra de fórmula o que vai acontecer. Olha só, então eu vou apertar Enter, opa, deixa eu voltar aqui para minha fórmula, pronto, Ctrl, Shift, Enter. E aí o que aconteceu? Ele indicou para o Excel que essa função ela é uma função matricial, tá? Para o Office 365, isso aqui não vai fazer diferença, por quê? Porque ele já tem inteligência de identificar se é matricial ou não, sem eu fazer a identificação. Em versões anteriores, você é obrigado a fazer isso. E aí vai dar no mesmo, agora é só você trocar o nome que ele vai funcionar certinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, fevereiro, e ele vai fazer a busca dos valores. Ok, escolha aí a melhor alternativa. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para cá, tá vendo o intervalo com os meses? Eu vou trazer aqui para baixo no transpor, tá? Porque eu vou criar uma lista com esses meses, tá? Então tá aqui, ó, listinha com esses meses. Vou vir aqui na guia desenvolvedor e vou inserir, por exemplo, uma caixa de listagem, tá? De controle ActiveX. Vou selecionar, ok, ó, tá vendo? Aqui tá a caixa de listagem e eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, ó, a minha janela de propriedades dessa caixa de listagem. Então tá aqui, ó, pra gente ver certinho. E o que eu vou fazer? A minha caixa de listagem vai carregar esses meses. É muito simples. Basta a gente vir aqui, ó, na aba categorizado e procurar a propriedade List Fill Range. Então, da A25 até a célula A36. A25, dois pontos, A36. Ok? Olha só, ele já carregou. E eu vou linkar com uma célula. Qual que é a célula? Eu vou colocar aqui, ó, na B14, que é onde eu estava digitando os meses. Então, eu vou colocar aqui, ó, B14, no link cell. Beleza? Agora, eu vou só ajustar aqui um pouco o tamanho da ferramenta para ela não ficar criando essas barras de rolagem desnecessárias, ó, tá vendo? Então, ajustou, deixou certinho, ó, ok? O que eu vou fazer? Vou sair do modo design e vou fazer um teste, olha só, tá vendo? Então, é só clicar na ferramenta que ele vai alterando. Legal, né? Vou inserir a próxima. A próxima também é muito simples, que é uma caixa de combinação. Vou inserir aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa lista aqui, ou seja, da A25 a A36, então seleciona a ferramenta, propriedades, vem aqui em categorizado, desce a barra até o final e procura List Fill Range A25, dois pontos, A36. E o link de cell vai ser o segundo mês a ser comparado, que está na C14. Então, C14. Ok. Vou ajustar aqui o tamanho, né? Se for o caso, vou fechar, vou sair do modo design e vou fazer um teste. Olha só, vendo? Então eu consigo trocar o mês. E o interessante dessa ferramenta é que ela também funciona como se fosse uma test box. E aí, o que eu vou fazer agora? Deixa eu trazer essas ferramentas para cá, tá? Um detalhe importante, para você, digamos assim, editar a ferramenta, você tem que estar com o modo design habilitado. Então puxa elas para cá, ó. Feito isso, sai do modo design. Vou inserir o gráfico nisso daqui, tá? A partir desses dados. Então, tá aqui os dados selecionados, inserir, gráfico, gráfico de colunas que é o mais simples. Aqui tem um ponto interessante, ó. Eu vou trazer o gráfico para cá e eu vou ocultar esses dados. Quando eu ocultar, o meu gráfico vai ficar em branco. Olha só o que vai acontecer. Ocultar. Tá vendo? Ficou em branco. Por que ele está em branco? Porque tem um detalhe importante aqui, né? Deixa eu voltar. A gente precisa mexer numa configuraçãozinha básica do gráfico. Botão direito no gráfico, vem aqui, ó, em formatar, na verdade não, é aqui, ó, selecionar dados, tá? Quando você clica em selecionar dados, ele vai abrir essa janela e aqui no final tem células ocultas e vazias, certo? Você vai habilitar essa opção, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Pronto, dá um OK. Puxa o gráfico para cá, para fora, né? Porque senão ele vai ser ocultado junto com as colunas.
E olha só, ocultei e tudo está funcionando. Beleza? Vamos dar uma organizada nisso aqui. Vamos incrementar, deixar o gráfico mais interessante. Eu vou deletar essa informação aqui do lado, vou deletar o título do gráfico. É só para a gente entender certinho aqui, ó. Vou reexibir, que a gente não vai se perder no que eu estou querendo dizer. Deixa eu puxar o gráfico para cá. Então, o que eu tenho aqui, ó? A minha ferramenta, ela tá no primeiro mês, que é esse aqui. E a minha segunda ferramenta, que é a minha listinha aqui, que é a minha Combo Box, ela tá para o segundo mês. O primeiro mês é a coluna azul, o segundo é a coluna laranja. Vamos deixar isso daqui mais intuitivo, então? Eu vou clicar aqui em desenvolvedor, propriedades, e vou selecionar, modo design, né, propriedade. Vou selecionar essa ferramenta aqui, né, que é a minha list box. E aqui, ó, no back color, que é a cor de fundo, eu vou colocar a palheta e vou colocar uma cor igual a essa daqui. Qualquer coisa eu vou alterar a cor, por exemplo, da minha coluna. Fica mais interessante. Então, o primeiro mês vai ficar em amarelo, tá? Vai ser amarelo aqui. Deixa eu ver se tem um amarelo que mais se adequa. Esse daqui, ó. Um amarelo mais interessante. Eu vou fazer a mesma coisa com a coluna, tá? Vendo aqui, ó. Seleciona, botão, deixa em amarelo. Deixa eu ver se tem um amarelo mais parecido com esse. Mais cor de preenchimento. Esse daqui, personalizar, vou deixar um pouquinho mais escuro. Pronto. Acho que dessa forma tá bom. Essa daqui, a mesma coisa. Eu vou deixar com um fundo de uma determinada cor e a coluna também. Então, palheta. Vou escolher um azul claro, por exemplo. E aqui também. Então, botão direito, tá vendo? Botão direito. Venho aqui em formatar, preenchimento. E vou colocar a mesma cor, certo? Só que eu tenho que fazer isso para todas. Deixa eu selecionar aqui, ó. Botão direito. Formatar, preenchimento e pronto. Ok. Vou fechar e vou sair do modo design. Vamos voltar aqui agora para a organização e a apresentação dos dados do nosso gráfico. Deixa eu ajustar aqui um pouco. Ok. Vou aumentar mais esse gráfico aqui. Vou tirar essas linhas aqui do fundo. Ó. Deixa eu selecionar aqui. Delete. Aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu vou mudando, ele vai alterando. Então eu já consigo organizar os dados, mas eu quero ter mais informação aqui. Por quê? Porque ainda não está passando a mensagem que eu quero. Eu vou clicar em qualquer uma das colunas, botão direito, e vou adicionar rótulos de dados, tá vendo? Adicionar rótulos de dados. Então ele já colocou aqui a quantidade. A mesma coisa que eu vou fazer para as primeiras colunas. Então eu venho aqui, adicionar rótulo de dados, certo? Olha só. Tá vendo? Então o nosso gráfico está tomando corpo agora. Beleza. Se você quiser, você pode colocar bordas, fazer algumas edições simples. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou selecionar todo esse intervalo aqui da minha planilha, página inicial. Vou colocar, por exemplo, um fundo cinza, só que um cinza claro. E esse gráfico ele vai perder a borda e o fundo. Como que eu faço isso? Eu tenho que clicar bem aqui na área de formatação do gráfico. Tá vendo? Formatar a área do gráfico. Agora sim, formatar área do gráfico, sem preenchimento, tá vendo? Ele já tirou o preenchimento de fundo do gráfico. E aí o que eu vou fazer? Na borda é sem linha. Pronto, tá vendo? Ficou bem mais visível. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer as ferramentas e o gráfico para uma posição que eu possa apresentar de uma maneira mais interessante. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ajustar. E aí eu vou trazer o gráfico para cá. Tudo isso aqui são sugestões, ok? Deixa eu ajustar um pouco mais o tamanho. Ok, beleza. Certo. E aí, para finalizar, eu vou na guia inserir, ilustrações, forma. E vou inserir aqui uma forma, tá? Desse jeito aqui, ó. Uma forma para encaixar, para delimitar o nosso gráfico. Olha só, ele vai ficar assim. Ok. Para deixar isso daqui, digamos assim, mais seguro, guia desenvolvedor, deixa o modo design habilitado, começa pelas ferramentas do VBA. Ctrl,
seleciona, segura o Ctrl, seleciona com o Ctrl, né, a tecla Ctrl segurada, né, pressionada, e vai selecionando tudo que é objeto. Feito isso, botão direito, agrupar, agrupar. Agora o que acontece? Todo gráfico, né, ele é um objeto só, digamos assim, que está tudo agrupado. Olha como ficou bem interessante isso daqui.